uma só competência, mas ela tem tanto poder ou de engajar ou de destruir todo o seu time, tá bom? Vamos saber qual será que é o bendito do tema que vai começar 2026? É comunicação! Então, roda a vinheta. Fala, TID! Eu sei, é um ano novo que tá começando para nós. Eu espero que você tenha tido tempo, pelo menos ali, ó, de dar uma desacelerada, de repensar, de reviver todos os sonhos para um ano novo. Quem é que tá comigo aqui para essa grande missão? É Igor. Feliz ano novo, muito legal começar mais um ano aqui do nosso Fala T&D, mais de 170 episódios, levando conteúdo, levando ideias, conversas importantes para vocês aí que cuidam de desenvolvimento de pessoas, cuidam do desenvolvimento dos times, das empresas, e mais uma jornada e mais uma sequência de episódios aí, Elis. Vamos ver o que vai acontecer com a gente hoje, já nesse começo de ano. E quem será que é a nossa convidada? Ela é a Bruna Rosan, tem 15 anos de experiência em desenvolvimento humano organizacional. Ela é formada em administração, é coach, liderou muitos projetos de liderança, de comunicação, de negociação, de venda consultiva e tem também o relançamento da Universidade Corporativa da Deloitte no Brasil. Então a gente está vendo aqui que vai ter bastante potência e ela atualmente conduz a Universidade Corporativa Global da Alpargatas, impulsionando cultura, desenvolvimento e aprendizado em escala. Ela está aqui com a gente em 2026. Bem-vinda, Bruna. Obrigada pelo convite, parabéns aí pelo podcast de vocês e feliz ano novo aí a todo mundo que está começando esse ano aí com a gente. Feliz ano novo, o assunto vai ser novo também? Definitivamente não, né? Entra Definitivamente ano, não é passa novo. ano, liderança e comunicação estão na pauta, eu acho que nunca vão sair, sinceramente. Nunca vão sair, a gente sempre se provoca aqui. Gente, por que a gente não resolveu ainda, Bruna, em 2026, o tal do assunto da comunicação? Já posso começar polemizando Pode, assim? é a assim gente que a gente gosta. gosta. É assim? Ah, então tá bom. Elisa, eu diria o seguinte, a gente não resolveu o problema da comunicação e eu trabalhando com líderes há tanto tempo, porque é um assunto muito desconfortável. Você trabalhar sua comunicação significa você trabalhar suas emoções. E as emoções que a gente transparece via comunicação. Verbal, não verbal, né? Tom de voz. E a gente não tá afim, né? De falar do que dói na gente, expor as vulnerabilidades. E tudo isso sai na nossa comunicação. Então, eu diria que é por isso que a gente ainda não resolveu, né? Enquanto a gente não normalizar a terapia, não normalizar a gente falar de sentimento no mundo corporativo, a gente vai ter um problema de comunicação e vai ter um problema de liderança. Porque a gente, quando é líder, a gente está falando com gente. E gente é uma caixinha de surpresas, né? Então, respondendo rapidamente sua pergunta, eu diria que é por isso. Se a gente está falando de comunicação, a gente tem que se conhecer, a gente tem que conhecer os nossos gatilhos emocionais e saber transparecer isso ou não na nossa comunicação. E muitas vezes a gente acha que nasci sabendo comunicar, né? Sei falar, sei fazer gestos, então sei me comunicar e vou fazer no improviso. E a comunicação é uma arte também, né? E vocês trabalham com isso, vocês sabem que é. Então, começaria por aí. Do que você consegue ali compilar para nós, Bruna, dos principais erros cometidos na comunicação? Vou pensar alguns aqui, talvez, para o universo da liderança, que seja um pouco do nosso assunto aqui, né? Comunicação na liderança. Eu diria que o líder, ele acaba assumindo que as pessoas entendem ele, né? Então, ele simplesmente fala do jeito que está inteligível para ele e comunica a mensagem. E ouve muito pouco, fala muito. E a comunicação, muitas vezes, é sobre ouvir e não sobre falar. É sobre o que faz sentido para o outro. Eu tenho uma frase que me acompanha desde o começo de carreira, que a minha primeira chefe lá de treinamento me trouxe, que eu adoro, que ela fala assim, eu não quero ninguém aqui falando, eu mandei o e-mail. Eu já mandei o e-mail, então assim, já lavei as minhas mãos, né? Já não joguei tá a batata mais. quente pra frente. né? Exato, é culpa de quem não me respondeu, é culpa de quem não viu. Não, desculpa, a comunicação não é eu mandei o e-mail, né? A gente tem que garantir que o outro esteja de fato ouvindo você e não simplesmente você falar.
Então, eu acho que esse é o primeiro erro que eu diria que é muito grande nas comunicações empresariais, aí, corporativas, que é eu achar que comuniquei só porque eu falei o que eu queria falar, né? Pouco tempo para também confirmar o entendimento do outro. Então, o que você entendeu do que eu falei? Só vamos repetir para ver se a gente está na mesma página? Se for pegar, né, os princípios de comunicação não violenta, a gente já parte disso, né? O que o outro sentiu quando ouviu você se comunicar. E qual é o histórico que essa pessoa traz por trás? Como vai bater essa comunicação nesse histórico, né? Porque é diferente. A gente dá um exemplo, né, de sei lá, um acidente de carro. Se fosse o acidente de carro que gerasse a reação na gente, a reação seria sempre a mesma. No entanto, se eu bater meu carro, se você bater seu carro, se você bater seu carro, a gente vai ter 3 reações completamente diferentes. E por quê? Porque a reação bate direto no seu histórico de vida, na sua referência de o que é uma batida de carro e assim por diante. Então, tem tanto contexto por trás de uma comunicação que é muito difícil a gente dizer assim, eu mandei o e-mail e tá tudo certo, né? Então, eu diria que esse é um erro também, a gente não entender como a comunicação bateu para outra pessoa. Muitas vezes não é aquela coisa, porque eu não quis dizer alguma coisa que a pessoa não sentiu aquela coisa. Exatamente. Não tive a intenção. Isso, tanto que em feedbacks a gente sempre fala, né, numa conversa de feedback, fale de como você se sentiu, né? Não como o outro se sentiu, porque você não sabe, né? Você foi irresponsável. Você não sabe se a pessoa foi irresponsável ou não. Agora, eu me senti muito vendido, me senti na mão, me senti completamente exposto, porque não tinha dado a informação. A outra pessoa não pode virar e falar assim, não, você não se sentiu, não. Eu me senti, dá licença, fui eu que me senti. Então, só que a gente não quer falar da gente, né? É difícil a gente falar da gente no mundo corporativo. N barreiras aí, visíveis e invisíveis. Então, eu diria que esse é uma grande barreira também, a gente não normalizar isso. Mas tem esse contexto. E eu daria um último erro, que é a comunicação imediatista, né? Eu quero isso, eu quero desse jeito, e não explicando um porquê, um algo maior, algo que a gente possa trazer de contexto para as pessoas entenderem, né? Então, às vezes ela está trazendo uma tarefa, a pessoa faz a tarefa do jeito que ela acha que deve. Mas se eu fosse explicar o contexto, o impacto, ela faria de outra maneira. Então, para líderes, eu diria que essa tríade aí é o começo de uma comunicação um pouco melhor. Se a gente for falar de sinais, porque assim, ok, tem esses erros, algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui, elas com certeza estão fazendo uma conta interna de será que eu fico deduzindo muito que as pessoas entenderam e nunca confirmo? Será que eu estou só passando a informação conforme está no meu entendimento, sem entender se esse código é desvendado pela outra pessoa? Mas tem os sinais da equipe. Verdade. Tem ali aqueles comportamentos que vão demonstrando que as pessoas nem estão concordando e não vão fazer e vão fingir que estão fazendo determinada coisa, mas não estão fazendo. Como é que essa liderança percebe que a comunicação não chega? Eu diria que para você ser um bom líder, primeiro você não pode ser autocentrado, né? Eu até vi que um dos podcasts do ano passado de vocês foi sobre servir como líder, né? Então, o líder passa por aí. E com essa de a gente estar com a servidão à frente do que a gente faz como líder, é prestar atenção. E o não ter um feedback também é um feedback, né? A distância da equipe também é um feedback. Só que a gente precisa estar interessado nisso. Porque se a gente não está interessado, não importa o que a equipe nos trouxer de informação. Eu estou autocentrado. E eu não posso estar autocentrado como líder para fazer uma boa comunicação. Então, sinais como silêncio, sinais como desvio de olhar, estamos falando também de comunicação corporal, ali, São né, sinais, né, visual. São sinais, você tem que pegar os detalhes. Fazer perguntas e não virem nenhuma resposta de ninguém do grupo. Mesmo em fóruns 1 a 1, né, que você chama uma pessoa para conversar entre 4 paredes e mesmo assim, tá tudo ótimo, tá tudo bem, não, é tranquilo, não, pode deixar que eu faço, vai dar tudo certo. Pouca coisa dá tudo certo dentro de uma empresa, né? A gente tá sempre lidando com desafios. Então, eu acho que é uma questão de percepção, tem uma questão de intenção. Qual é a sua intenção na hora da comunicação, né? Principalmente quando vai falar com a equipe, feedbacks, já existe um medo natural da equipe por poder, né? Você tem poder sobre aquelas pessoas em algum nível.
Só por isso, se você for pegar grandes líderes, né, que são admirados, porque tem esse poder, mas tem a humildade junto. Eles tentam colocar para baixo esse poder. Não, não é porque eu sou líder que você vai me ouvir. Não é assim. Então, a gente tem que se corrigir nessa humildade para abrir o espaço de comunicação para a equipe. Se você está conseguindo isso, a equipe tende a falar mais, tende a estar mais organizada, tende a perguntar mais. Eles têm mais liberdade para perguntar e tirar dúvidas. E assim a gente vai construindo essa confiança. Tem pesquisas que mostram que a partir de 3 conversas de carreira com a sua equipe, você já tem um nível de confiança elevado para 80% do estado Uau. inicial. 3 conversas no ano, gente, não é nada. Né? Se você for pensar, mas eu tenho uma equipe de 100 pessoas. Verdade, você tem que ter pessoas na sua equipe que sejam esses pontos de contato dos demais. Tem que escalar, não dá para liderar diretamente 100 pessoas. A gente sabe que existem estruturas para isso. Mas minimamente você precisa dessas pessoas que são seus braços direito e esquerdo, conhecer a fundo, dar voz. 3 vezes ao ano conversa sobre ela, né? Não é sobre a tarefa, né? Não, é sobre checkpoint de você. tarefa. Tô aqui para te ouvir, tô aqui para te conhecer melhor, tô aqui para simplesmente Pra te a ajudar gente na se sua carreira, conectar, ajudar na sua carreira. E porque a minha intenção é essa. Uhum. Não é porque eu quero ganhar com isso, ou porque, sei lá, minha promoção tá aí só dependendo de um sucessor. Então, essas coisas são muito perceptíveis, né? O líder tá no holofote 100% do tempo. Então, é muito fácil perceber quando não é genuíno. E é por isso, pelo tom de voz, pelo visual, não é pelas palavras, né? A palavra comunica muito pouco. São 7%, acho que é 7% da 7%, comunicação. Então, todo o resto tá comunicando por você, né? Se eu tô feliz de estar aqui ou não, fica muito nítido, dependendo da entrega que eu faço. E é difícil responder diretamente, né? Porque É, já nisso já ficam várias coisinhas de fora. muitos. São vários elefantes que ficam na mesa. Muitos. E nessa conversa com o time, essas conversas intencionais, É, é difícil abordar tudo. Porque se você vai falar, super. vou falar só na intenção positiva, vai ter, puxa, mas teve aquela vez que ainda tá É. engasgado aqui, É, mas eu não vou falar disso agora. é, Mas devia ter falado antes. é. Né? E essas coisas que vão ficando engasgadas, vão acumulando, e a gente vai dizer, não, já passou, deixa pra lá. Isso E é a vai pior deixando. coisa. Eu acho que isso acontece e é natural. Mas tem Uhum. momentos que a gente consegue colocar pra fora algumas coisas, outras Sim. ficam. Eu acho que por isso que a comunicação acaba ficando muito nesse É. sobe e desce. Tem hora, puxa, tá legal, o time tá bem, mas qualquer coisinha que ficou entalada ali, que ficou, Isso. vai deixando uma carga ali que Isso. vai atrapalhando e desestruturando tudo, né? Isso, e vai aumentando, porque muitos líderes falam, né? Meu time tá ótimo, meu time é tranquilo, porque se distanciar a um nível que nem sabe o que tá acontecendo mais, né? Uhum. Agora, desce ali para conhecer no nível deles, como que tá o desafio, as atividades. Ouve qual é o desafio antes de dizer, vocês reclamam muito, né? Temos que fazer acontecer, né? Sei lá, a gente tem um papel de engajar, Uhum. mas a gente não pode ser um engajamento vazio. A gente tem que ouvir quais são as dores da equipe, sentar, entender junto com eles. E não ficar na zona de conforto, porque toda conversa difícil é desconfortável. Uhum. Mas tudo depende de como começa, né? Eu já tive várias conversas difíceis na minha carreira e eu sempre começo ela com a intenção. Qual é a intenção que eu tenho com essa conversa? Então, olha só. Eu sou uma pessoa muito focada em relacionamento. Muito. Então, qualquer ruído que eu sinta que possa estar acontecendo, me dói. Uhum. Por isso que eu tô aqui hoje e a conversa não vai ser gostosa. Pode ser que seja difícil, mas a gente precisa ter, porque eu quero trabalhar com pessoas que eu me sinta bem, que eu goste, que sintam que estão jogando junto. E para isso eu tenho que ter uma exposição, uma abertura, né? Uhum. Que muitos não estão afim de ter. Uhum. Então é um preparo até antes de uma reunião como essa, de qual é a minha intenção aqui? Eu quero me abrir, o quanto eu vou me abrir, se vier um assunto mais delicado, como que eu vou me expor? É um preparo, é um Uhum. preparo. Como qualquer reunião, é um preparo também uma reunião de conversa difícil. Ô, Bruna, você falou que 3 conversas de verdade, com bastante intenção, já apontam aí para melhorar 80% O nível de confiança do entre nível líder de e liderado. confiança entre a liderança e o liderado. E a gente está começando o ano. Boa! Não dá para a gente já falar para os Nossa. líderes, se vocês já marcarem essas conversas, se vocês Seria já forem lá ótimo. no calendário, já marca uma agora, início de janeiro, já para entender como é que é a intenção da pessoa para esse novo ano, como é que ela está visualizando as últimas decisões da liderança, Legal. quanto tempo ela pretende ficar com você? Essa é uma boa pergunta
para Excelente. já fazer e pensar também que a gente vive em tempos que você fala, nossa, é um ano, 3 meses parece um ano. Não, é Se a super gente rápido. for marcar 3 conversas ao longo do ano, quanto que aconteceu que já fez você perder aquele primeiro caminho que você abriu? Isso. Então, será que não Já vamos façam as marcar. 3, mas façam as 3 mais logo, já no primeiro trimestre? O que vocês acham? Pelo menos no primeiro semestre. Essa velocidade que a gente faz coisas, não tem que encurtar o tempo da conversa? Eu acho que as conversas dependem do momento que está acontecendo. Se tá tudo bem, vamos fazer aí conversas trimestrais. Se não tá tudo bem, meu, toda semana reúne com essas pessoas. É importante. Se eu sou um líder que me preocupo com a pessoa que talvez eu precise desligar no futuro e eu não quero que isso aconteça, toda semana eu vou dar feedback para ela dizendo, ó, não tá legal. Ó, continua não legal e eu tô preocupado, eu preciso da sua ajuda aqui. Melhorou um pouco, hein? Que bom, continua nessa linha. Então, tem que ser constante. Eu acho que o volume de conversas vai depender muito do estado que está aquela pessoa na organização. E aí, uma dica que eu ia dar sobre agendar essas conversas, né? A gente sabe que é corrido pra caramba aí o dia a dia, o meu eu sei que é a gente contar também com as pessoas. As pessoas estão preocupadas com a carreira delas, elas estão preocupadas com evolução. Então, se você só abre espaço dizendo assim, pessoal, minha agenda, tá começo de ano, né? Minha agenda tá começando a entrar os compromissos. Vocês já não querem, por favor, deixar 3 conversas na agenda, na minha agenda com vocês? Porque aí cada um vai lá e marca, né? Se eu sou um líder de 5 pessoas, ao invés de eu ter que marcar 15 agendas, cada um vai marcar as suas 3, né? E aí fica uma coisa muito mais equilibrada até para a agenda do próprio líder. E aí, eu acho que um pulo do gato aí para o líder é já deixar a intenção clara na conversa na hora do agendamento. Se eu vou marcar uma conversa de feedback, eu vou falar assim: olha, manda lá o convite, por favor. Nessa conversa, minha expectativa para essa conversa é que você traga 3 pontos que você precisa se desenvolver. Ninguém mais carrasco na nossa vida do que nós mesmos, né? Então, os pontos que vêm da própria pessoa sobre feedback, por exemplo, sobre carreira, geralmente são muito bons. Traz 3 pontos bacanas, 3, eu tô chutando, né? Mas assim, o que fizer sentido aí pro contexto. 3 pontos bacanas que você tem que continuar fazendo porque te destacam, porque são a sua zona de flow, né? Onde você gosta de usar seu tempo, sua energia, e você faria até de graça de tão gostoso que é. Traz pra mim também, porque eu preciso saber quais são seus pontos fortes. E traz dica pra mim. Dica não ofende, né? Dá uma dica. Se eu gosto da pessoa, eu dou uma dica. Se eu não gosto dela, eu nem falo com ela. Eu falo assim, não, você tá indo, ó. Tá ótimo, continua fazendo isso aí, que a sua demissão é certa. E aí eu não falo com a pessoa. Exato. Mas se eu deixo esse canal aberto, quem gosta de mim, quem tá interessado em me ver vencer como líder, porque eu tô sendo um líder bom para essa pessoa, vai me trazer essas dicas. Fala, gosto muito de você, chefe, mas tenta abrir mais espaço para equipe na agenda, né? Uma dica aí, porque às vezes a gente fica meio perdido. Sei lá, alguma coisa vem. E se não vier, é um feedback também. Não, e o legal é que, assim, numa reunião de feedback é uma mudança de que não é o líder falando, é a Isso. pessoa trazendo. Exato. Os 3 desafios, os 3 pontos de desenvolvimento, os 3 pontos de flow e, Isso. e a dica. É Né? isso. Pô, então tá, como que a gente pode fazer? E aí acho que abre esse canal pra conversa. Exato. E às vezes o líder nem vai precisar dar nenhum ponto, porque já vai vir ali. Isso, é Provavelmente importante já que ele vem. se prepare. Ele Sim, tem que se claro. preparar também, mas muita coisa vai vir. Uhum, Muita coisa ele vai ter que calibrar ao contrário. Fala assim, não, você tá sendo muito duro com você. uhum. Você é um analista pleno, A calma. maioria das pessoas são Exato. muito duras consigo. São muito duras. Então você passa a ser um líder ao contrário, né? Em vez de ser o carrasco que vai lá e cobra, não sei o quê, você vai ser o líder que baliza, que mostra a carreira para essa pessoa a um longo prazo. Fala, calma, você tá querendo endereçar 3 gigantes aqui. Calma, vamos cortar esse boi em bifes aqui. Então, a liderança passa a ser mais coach, mais organizadora do que ditando regras e assim por diante. Então, acho que eu sempre uso essas dicas, acho muito boas. E com certeza a equipe vai ver com melhores olhos, no sentido de ele tá me abrindo espaço para falar. Uhum. Ele quer que só eu fale aqui, porque ele quer que eu traga os pontos. E é a melhor coisa, né, gente? E aí eu acredito mesmo que quando você tem que dar um feedback de alguma coisa específica, não dá pra esperar a próxima reunião Isso. one to one. Tem que ser na Exato. hora, é pontual. Na Olha, hora. aconteceu isso aqui,
os impactos foram esses e a gente precisa resolver. Isso. Não é nessa reunião. Então, Não é. esse feedback pontual, o líder já tem que ser essa cultura permanente, constante, de Isso. aconteceu, fala. Exato. Porque se vai esperar o próximo, não é mais o episódio, é a Isso, pessoa. é E aí é o isso. problema, né? Exatamente, tem que tirar totalmente esse viés da pessoa. Falo também da intenção, porque se você é um líder que tá com raiva de alguém na sua equipe, é a pior hora para você dar um feedback ou conversar sobre carreira. Você não tá bem intencionado ali ainda. Autoconhecimento, gestão das próprias emoções, gestão de gatilhos emocionais. Comunicar é sobre conhecer seus próprios sentimentos. Então, eu tô com raiva hoje, não vai dar. Conversar com essa pessoa não vai dar. Respira, você é maduro, você é adulto, entende da onde vem esse sentimento, que não é da pessoa, não é sobre a pessoa, é sobre o que aquela pessoa fez você se lembrar na sua história. Porque aquela pessoa não é tão importante assim na sua vida para te ofender no âmago. Ela lembra alguma coisa que te ofende no âmago. Então você precisa calibrar isso. Isso é psicologia por trás da comunicação. Então, por isso que eu digo que acho que a gente tem que normalizar um pouco esse autoconhecimento ainda, para a gente chegar no nível de sabemos nos comunicar. E aí sim você tem uma conversa com essa pessoa. Porque aí não é sobre ela. Aí é sobre o que aconteceu de errado. Não vamos ficar aqui se chicoteando, não. Ó, deu ruim. Foi péssimo. O que a gente vai fazer diferente? Vamos fazer o quê aqui? Isso aí. Sabe? E aí a gente vai numa boa. Você vê grandes líderes militares que são sempre dados de exemplo em treinamento de liderança, né, e tal. Acho que até o Simon Sinek fala muito dos SEALs e exército americano. Não tem mensagem soft no exército. Não. Eles são super duros. Mas eles sabem que a intenção por trás é uma intenção boa. Tá todo mundo ali tentando se proteger. Eu tô bravo com alguém que saiu da linha de frente porque ele deixou alguém desprotegido. Então a intenção por trás é boa. A intenção tem que estar sempre muito alinhada para que a comunicação saia. Aí eu posso explodir às vezes com a minha equipe. Falo, gente, eu tô muito irritada aqui. Porque a gente tinha que ter entregado um trabalho incrível e a expectativa estava toda para essa. Onde a gente errou? A gente errou junto aqui, né? E a constância disso também, que enquanto você estava falando, eu lembrei da frase também do Simon Sinek que fala: não adianta você escovar o dente, você ir pro dentista, você tem que escovar o dente todo dia pro seu dente não cair, né? É a mesma coisa a liderança, a gente tem que fazer isso uma constante. Não é uma vez que eu chamei todo mundo para um off-site, um team building lá e falar: olha, galera, vamos nos aproximar aqui e tal. E eu não sei se a pessoa tá com a família bem no dia a dia, eu não sei se ela tá bem para trabalhar, se ela vem doente porque ela tem medo de ser mandada embora. Enfim, uma série de coisas que eu preciso estar ligada no dia a dia. E são pequenas coisas que ele diz, né, no vídeo, irrelevantes se você for pegar só aquilo. É irrelevante eu perguntar uma vez como é que tá aquela pessoa no dia e ela me dizer que tá doente e eu falar: olha, se cuida, tal, fica bem, tira o dia talvez, né, melhor. É irrelevante sozinho. Mas se eu fizer isso sempre, eu tô sempre ligado, eu sei tudo o que tá acontecendo na minha equipe. Eu sei todas as dores e anseios e motivações de carreira de cada um. E eu sei onde apertar cada um para ganhar o coração, ganhar a confiança, ganhar o apoio, ir comigo pra trincheira, né, que a gente tá falando. Então, é o dia a dia irrelevante que gera o montante, né? É a revolução do pouquinho. E aí a gente fala mais sobre engajamento e menos sobre retenção, né? A gente tá deixando as pessoas Exato. engajadas em vez de deixar elas Exato. presas ali, você tem que ficar, ou porque tem que pagar os boletos, Isso, né? exato. Essa Me é uma engula. forma de retenção, É, ou vai ficar porque tranca a porta e a pessoa não sai mais. Né? exato. Mas se ela tá engajada, a porta aberta tá ali Ela não vai e ela sair. não vai sair porque sabe que ali ela consegue entregar, ela Perfeito. consegue estar junto. Então isso é bom. E é ouvida. Eu acho que assim, as pessoas têm muito esse anseio de serem ouvidas, né? Ou parte das pesquisas que dizem a pessoa quer se sentir reconhecida, ela quer se sentir vista. Isso também, Percebida psicologia. mesmo. Eu vejo você como pessoa, como ser humano. Você não é um recurso, né? Que a gente fala da organização. Você é muito mais do que isso. Você tem uma história por trás. E eu tô preocupada com as suas metas também. Um exercício, talvez, para os líderes que, graças a Deus, que logo no começo da minha carreira eu aprendi também, porque eu comecei como consultora, é o ouvir
de uma forma sistematizada. E na época, hoje em dia tem a transcrição, né? Que eu não sei se hoje ajuda ou atrapalha. Aham. Mas a Depois transcrição... ninguém lê a transcrição. Não só ninguém lê, mas eu não presto atenção, porque existe um Isso. movimento cognitivo do cérebro no Eu delego. anotar. Eu no delego ato essa... de anotar. Exato, no ato de Exato. anotar, porque eu estou transferindo aquilo que está sendo comunicado para mim, para o meu ponto de vista, de alguma forma, e eu estou colocando no papel a minha transcrição daquilo. A decodificação mesmo que Exato. você Para o faz. pessoal de treinamento e desenvolvimento, a gente tem lá os métodos de aprendizagem, né? Uhum. E os mais efetivos estão nos métodos ativos, né? Uhum. Metodologias ativas de aprendizagem. E a mais efetiva é ensinar. Então, se eu vou para o lado de ensinar e pego essa transcrição como eu estou aqui traduzindo essa teoria, essa conversa, em algo de como eu passaria essa mensagem adiante. Eu estou passando a minha mensagem adiante aqui. Então, eu tô fixando muito mais daquela conversa. Então, esse exercício eu convido a liderança no sentido de estar conversando com a sua equipe, anota. Uhum. Anota tudo. E pede para ele anotar também, porque no final da conversa, o ideal seria falar: o que você anotou aí? Vamos ver se tá a mesma coisa no meu caderno no seu? Do tipo, caderno ou tablet, né? Hoje em Ou dia a gente é papelzinho. chique, ou papel, o que for. Mas assim, vamos repetir aqui o que ficou acordado entre nós. E aí eu tenho a minha leitura, a pessoa tem a leitura. Com certeza vai ter uma coisa ou outra diferente, que vai riscar, que vai Sim. arrumar. Então, esse é um exercício de escuta tão potente, né? Todo mundo fala, tem que ter escutativa. Escutativa é isso. É ouvir e anotar. Que aí eu garanto que eu tô prestando atenção. Não tem coisa pior pra mim do que a pessoa tá falando comigo, eu estou falando com alguém, a pessoa vai, lembrei que eu preciso pagar o mercado. Aí você fala, bom, você não tá aqui, né, cara? Se você lembrou da lista do supermercado, é porque realmente essa conversa aqui podia ter sido um e-mail, né? Uhum. Um e-mail que não ia ser lido, Com porque ia certeza ficar lá não. na caixa de entrada. Justo. Ô, Bruno, a gente sabe que no dia a dia tem muitas frases Uhum. que atravessam as pessoas como se fosse uma navalha. Numa reunião, ou pega naquele corredor e joga uma frase ali de alguma coisa que a pessoa fez, e ela praticamente parece que ela é abduzida para um outro lugar e ela fica repetindo aquela frase da liderança Aham. de forma contínua na cabeça dela. E Sim. depois vai conversar com um amigo Nossa. no happy hour, ou vai mandar um áudio para alguém, Uhum. ou vai descer, sair, vai chorar no banheiro, Sim. por causa de uma frase que Isso. ficou ali reverberando e Isso. escalando. E vai também falar assim, nossa, você não acredita, há 10 anos, quando eu trabalhei É. com tal líder, me falou uma coisa que me Ficou atravessou. ali fermentando esse tempo Ficou todo. ali ruminando É. com aquilo. E a gente tem, todos nós aqui temos frases, se pedir, Sim. que Uhum. te atravessaram como uma navalha. E tem Sem estudo dúvida. aqui, ó, Harvard, 75% dos conflitos escalam por frases que foram mal colocadas É e verdade. que eu ouso dizer que a liderança nem percebeu o que falou. Ah, não tenho dúvidas. Não percebeu. Para a pessoa, aquilo foi o fim do mundo, pegou a produtividade e o engajamento dela, despencou no abismo. A liderança nem sabe que falou, que nem se lembra que disse aquilo, Uhum. muito menos que teve aquele impacto profundo por Na pessoa. anos. Uhum. Tem alguma maneira de a gente dizer para essa liderança, peço que melhore, pare de dizer certas coisas e, obviamente, que você não percebe, não vai parar de dizer, mas como é que eu venho descobrir que Uhum. aquilo atravessou a pessoa Uhum. para depois dessa descoberta amenizar esse conflito? Pergunta de milhões. É pergunta de milhões e a resposta é tenebrosa, assim, né? Ninguém vai gostar de ouvir. Mas eu falo, e eu falo várias vezes isso no mundo corporativo. Gente, todo mundo tinha que fazer terapia, né? Eu acho que terapia devia ser normalizada Sim. urgente. Porque a resposta para isso que você está me perguntando, Elis, é justamente você se conhecer e você conhecer seus gatilhos emocionais. Se você deu uma resposta atravessada e machucou alguém, provavelmente você está acessando uma ferida sua de alguém que falava assim com você e você tá repetindo. E muitas vezes você tá repetindo porque já não dói mais em você de tanto que você já ouviu. Então é normal. Então, nossa, que mimimi, né? Ai, pelo amor de Deus, a pessoa ouviu isso e já achou e já me levou pro canal denúncia, né? Porque tem isso, né? As Sim, grandes a gente está vivendo essa grande fase. maioria das denúncias, né, que tem nos canais
são sobre o jeito que a pessoa foi tratada, o tom de voz, a fala agressiva, ofensiva, assediadora. E não necessariamente algo que um canal denúncia teria que tratar, mas sim o que a gente, como pessoas, deveria ter mais cuidado no trato umas com as outras, né? Então, assim, primeiro de tudo, eu acho que todo mundo devia fazer terapia, tá? Então, Começa por aí. Pra se conhecer Isso, e 2026, se né? saber Vamos o que vai marcar. dar. e não é sobre Quais os ser gatilhos? maluco, nem nada. Exato, é sobre se conhecer. Se eu perguntar pra você, Igor, se eu perguntar pra você, Elis, quem são vocês? O que tira vocês do sério? O que se eu falar aqui vai remeter pra vocês a sei lá eu quantos anos atrás e na hora a cara fecha? Quando a gente faz a formação de coaching, a gente faz um exercício que é a teatralização, que a gente acessa essas feridas nossas e aí o outro coach teatraliza pra gente. É um barato, porque na hora a cara fecha, você não consegue nem olhar mais pra pessoa, você tá vendo outra cena, né? E aí o coach para você no meio, fala assim, não, já não deu, vamos voltar. Aí você tem uma recalibragem emocional interna, neutraliza aqui o negativo e vamos voltar pro teatro. Então, é isso. Eu só sei disso sobre mim porque eu já exercitei. Eu já sei onde pega, né? É o jeito que um ex-chefe falava comigo. É o jeito que a minha mãe falava comigo. Que na hora que eu ouço, já é gatilho para eu retrucar na mesma moeda. Ou mesmo, já normalizei. Falar, então, vai, você não é pago para pensar. Eu já ouvi essas no mundo Sim. corporativo. Você não é pago para pensar, você é pago para fazer o que eu tenho que fazer, Eu te o mando. que eu te mando. Isso não é um pai, uma mãe muito rígido Sim. falando, Uhum. que provavelmente ouviu também de alguém e Uhum. assim por diante. Isso não é sobre aquela cena, né? O líder ter essa consciência ajuda muito a neutralizar essas conversas, essas crises todas que acabam escalando. Do outro lado, como seres humanos e membros de equipe, também é importante a gente se conhecer e saber por que doeu tanto aquilo, porque também não é sobre a gente, né? Hoje em dia, né, até briga no trânsito e tal, a pessoa fecha e tal, fala assim, meu Deus, essa pessoa não deve estar num dia bom, Uhum. né? Eu já me estressei muito, mas era sobre mim, aí agora não é mais sobre mim. Eu penso, poxa vida, eu espero que seu dia melhore, porque não é, você não tá bravo comigo, e assim vai. Então, os dois lados acho que tem que ter esse equilíbrio emocional. Mas, pro líder que tem um papel e uma responsabilidade maior ainda, é treino. É treino de olhar pra si, treina se filmando se quiser. Antes de dar um feedback, antes de falar alguma coisa que tá irritado com alguém, se filma. Olha bem pra sua carinha quando você tá falando aquilo. Vê se você tá convidativo, amigável. Ou eu preciso fazer um comunicado sobre a cultura da empresa, o engajamento. Se filma antes. Só pra você ver se você tá engajador, assim, no visual, no tom de voz. Ou se nem você vai acreditar na sua própria mensagem. Então, não tem outro jeito, né? Eu acho que comunicação é algo que a gente vai... Se a gente vai conscientemente pensando e olhando pra ela vai melhorando. Se a gente só vai falando, só vai fazendo, ela não tende a melhorar tanto e as pessoas ao redor pagam o pato. Também ter clareza da intenção desse líder, o que ele quer falar. Se ele quer Justo? resolver um problema ou Exato. dar uma lição. Isso. Né? Se você... Porque Perfeito. às vezes, na hora, eu Isso. quero dar uma lição, aí vem toda essa carga emocional Isso. de tudo que viveu, de como ele recebeu as lições dele. Isso. Mas se eu tenho um Exato. problema, eu quero resolver esse problema, talvez essa lição não vai me ajudar a resolver esse problema. Exato. Às vezes, pelo contrário, vai deixar aquele problema lá e a Piorar. gente vai criar um problema diferente. Paralelo. Então, é Verdade. muito essa clareza de intenção. Tendo essa clareza de intenção e ela sendo explicitada para todo mundo, às vezes esses deslizes que eles vão acontecer, uma hora o líder também vai ter o dia ruim dele, que ele tá Total. com outros problemas e vai soltar os cachorros. Aí a gente fala muito da questão da vulnerabilidade, do líder também já deixar esse combinado com o Isso. time. Gente, olha, Hoje não a é minha meu dia. intenção sempre vai ser essa, é positiva, é pro time, assim. Isso. Se algum dia falar alguma coisa pra você que te doer diferente, que tiver alguma Perfeito. intenção, eu tô totalmente aberto, traga pra mim. Talvez não Isso. traga naquele Tô exato aprendendo. momento, Isso. porque aí a gente pode ter Algum pode não ser legal, porque você vai estar Pode. ofendido, eu também posso estar nervoso, mas Perfeito. traz pra mim porque a minha intenção nunca é essa. Exato. Genuinamente isso,
acho que resolve boa parte dos problemas. Boa né? parte, boa parte. Até porque a gente se conecta com o lado humano do outro. Uhum. Então eu não quero um líder que seja sempre sorridente, feliz, Porque tranquilo. eu já sei que não é, né? Porque eu já sei que é fake, né? Porque nós somos todos seres humanos. Então a gente quer um líder de verdade. O líder de verdade, ele explode, ele fica muito bravo às vezes, ele fica frustrado, ele fica cansado, exausto, exato. Então a vulnerabilidade tem esse papel. Eu chego pra minha equipe e eu falo, gente, hoje eu tô com energia super baixa. Eu tô exausta. Assim, tá acontecendo tudo e mais um pouco ao mesmo tempo. Não é sobre vocês. A minha energia baixa aqui, ou eu não estar sorrindo. Não tem nada com vocês. Me ajudem, porque hoje eu vou precisar de ajuda. Uhum. Nossa, isso bota a equipe toda pra falar, pô, que cara legal. Ele, né, me trouxe aí uma verdade por trás de tudo que tá acontecendo. Vou ajudar, vou fazer. E acho que a principal intenção que a liderança... A principal, não sei, acho que a principal e a primeira que todo líder precisa refletir é: eu quero realmente ser líder? Uhum. E o que significa ser líder, né? Porque muitos, a gente sabe, vivem numa carreira técnica, são bons técnicos, viram líderes. No entanto, chegam nessa cadeira de liderança, tem um desafio que passa a ser de gestão, de estratégia, de engajamento. E não era a praia. Não era isso que ele queria. Ele às vezes queria mais o poder que tem, né? Não precisa trabalhar mais tanto no Benefício. técnico. Ou por conta do benefício, tenho minhas cartinhas motivacionais É. com código de barras chegando Aham. e eu preciso pagá-las. Então, N intenções e motivos ali. Tem que alinhar essa intenção, porque a intenção do líder tem que ser o de desenvolvimento em primeiro lugar, porque ele não pode pôr a mão na massa. Senão, ele é um bom técnico, ele vai ser um bom técnico sempre, vai descer na operação, não vai entregar o estratégico, não vai entregar o pessoas e vai ficar no técnico porque é o confortável para ele. Então, assim, se você é líder, saiba que você está num lugar de desconforto, de sempre se desafiar, e que tem que ser uma decisão do seu lado também. A empresa decidiu por deixar você subir para essa carreira de líder. E você quer subir para essa carreira de líder? E se abrir emoções, refletir sobre cada coisa que você fala, pensar num coletivo, em metas, em a sua agenda não ser mais sua, né? E você ter que distribuir ela para cuidar de pessoas. É por aí, né? Então, acho que tem que essa intenção em primeiro lugar. É isso aí. E uma boa pergunta para se fazer nessa decisão, se eu quero ou não ter toda essa atribuição da liderança, é a seguinte: se todos os trabalhos, todas as funções tivessem o mesmo salário, Ótimo, o que você faria? perfeito. O que você o mesmo Perfeito. salário para tudo. O que você faria? Você estaria na cadeira de liderança? Ai, maravilhosa Você estaria essa lá no pergunta. operacional? Você estaria lá no técnico? Você estaria na empresa? Ó, começando o ano, hein? É Olha a só. pergunta do início do ano. Se todos os salários fossem exatamente o mesmo, você faria o quê? Perfeita essa pergunta. Tenho um pouco de medo dela, faço, mas tenho um pouco de medo, porque como a gente tem vivido uma cultura de aversão à liderança, Uhum, a pessoa pode ter o potencial, uhum. mas ela tá tão olhando para tipo, ai, nossa, os exemplos que eu tive, ela fala, não vou encarar, isso não compensa. Uhum, Não compensa o esforço. uhum. Mas seria uma excelente líder se tivesse feito ali Isso. essa passagem, essa experiência. Então, eu tenho um pouquinho de medo disso, É. porque a gente vai precisar de líderes, tá, gente? Inteligência artificial não vai substituir, não vai dar conta de substituir a liderança. E quando a gente vê que muitas vezes a inteligência artificial está liderando melhor do que o líder pessoa, aí a gente tem que começar a se questionar sobre essa pergunta: eu queria realmente estar aqui ou não? Porque se você conversa com qualquer inteligência artificial, ela vai ser educada com você. Uhum. Ela vai ser até doce com você, se você programar ela para isso, né? Ela vai elogiar, ela vai Ela vai ter reconhecer, memória, que ela o vai líder ter... Nem Isso. lembra que você falou para ele que Exato. você não ia estar no próximo feriado. Não lembra. Exatamente, perfeito. Então, nesse contexto que a gente está vivendo, é muito importante que quem é líder esteja escolhendo isso dia a dia e seja o diferencial, que esteja ali enxergando no dia a dia. O que a inteligência artificial não faz? Ela não está enxergando a gente no dia a dia, a não ser
que a gente fale com ela, né? O líder tá ali, ele tem que observar, ele tá no entorno. E ainda tem o desafio adicional do híbrido, né? Então, a pessoa não tá fisicamente às vezes, mas ela tá ali numa reunião, ela não ligou a câmera, é estranho. Tem que entender o que está acontecendo. Por que ela não quer nem mostrar o que está acontecendo? É nuance, tem que gostar desse lado humano e de se conectar com pessoas. O líder tem a ver com conexão, né? E para bolar uma boa estratégia é isso. Todas as empresas estão aí querendo dar lucro, oferecendo algo para seres humanos, né? Então, todo mundo, em todos os cargos, tem que saber sobre seres humanos, porque no fim do dia, nossos clientes são humanos, nossos funcionários são humanos. Do Simon. 100% Exatamente. dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, Você não entende de negócios. a gente até ensaiou. Mas é clichê, mas é muito verdade. Eu acho que foi o que a gente falou no começo aqui. A gente vai falar de muitas coisas que a gente já falou muitas vezes, mas a provocação dessa reflexão é importante e de uma forma simples, para que as pessoas consigam também ter essa reflexão em casa, na cadeira que estão, em qualquer cadeira que estão, né? Seja de líder ou não, a parte de gestão das emoções dentro das empresas é o que vai pegar com a inteligência artificial aí. Porque a inteligência artificial é super temperada. Ela não briga com você, ela não sai do sério. Né? Então, inteligência emocional. Ela tem inteligência emocional, exato. Briga comigo, por favor. Seja mais direta. Seja mais direta. Exatamente. Então a gente tem que pensar realmente no nosso diferencial, e eu acho que ele parte de onde a gente ama estar, onde a gente estaria mesmo que o salário fosse o mesmo. São reflexões super difíceis, né? São simples de entender, difíceis de responder. E às vezes a gente se mete em um monte de coisa que é muito difícil de entender por que eu tô focado nisso, mas é mais confortável às vezes do que responder essas que são mais simples. Né? É isso aí. E a gente chegou no final do primeiro episódio de Mentira! 2026. Que rápido! Passou bem o tempo, a gente tem uma provocação agora, que é o Momento TD. Momento Toma e Devolve, a gente te joga uma palavra e você responde assim... Meu Deus, Ou eu não uma me preparei palavra para não essa. faz, mas o objetivo Essa é daí não você não vai. estar preparado. E olha que o ano começando, preciso te avisar que terão coisas que você não vai estar preparada. Muito bom. Tá bom? Vamos Se precisar, lá, você liga medo. pra gente. Vai lá, Igor. Tá joia. Gerações. Gerações. Liderança de gerações. Desafio. Viés inconsciente. Humanidade. Primeira liderança. Frio na barriga. Muito Frio na barriga. Frio na barriga. Ô, Quero Bruno, mesmo, né? quero mesmo. Depois desse Será que finalzinho, eu vou? quero mesmo. Quero mesmo. É um convite, mas posso aceitar? Deixa eu pensar. Normalmente não é um convite. Bruna, o que não é óbvio sobre você? O que não é óbvio sobre mim? Caraca. Eu não me importo com o mundo corporativo acima dos meus sentimentos e da minha vida pessoal. Amo trabalhar, mas para mim o que importa mais é a gente falar de vida. De vida. Então, pode parecer que eu amo trabalhar, mas eu amo mais ainda a gente falar da vida e do que é importante pra gente sair desse mundo diferente. Uau, é Muito assim que a bom. gente É começou isso aí. 2026, Chique Igor? demais, é muito bom, né? É isso aí. Eu trabalho pra viver e não vivo pra trabalhar, não é isso? É isso. E a gente tem lições importantes para poder fazer valer essa vida que É tá isso. começando aqui. Espero que esteja começando para você também, tá? Um super ano novo, que tenha muito aprendizado, que você possa valorizar aquilo que é mais eterno, as relações e a vida, porque daí desse engajamento o resultado vem, tá bom? É isso Vem, aí. as pessoas vão dar resultado. É isso aí. Um super abraço para vocês e um feliz ano novo. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, gente. Valeu.